Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Eu sou o Joaquim, sou professor do Laboratório Didático de Química, o LADQuim, e lotado no Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa sequência de vídeos, que tem como público-alvo professores de ensino médio e alunos de licenciatura em Química, nós discutiremos a construção da nomenclatura de compostos orgânicos. Nos vídeos anteriores, discutimos aspectos gerais das regras vigentes, publicadas pelo IUPAC em 2014, e também a nomenclatura de alcanos. Se você não assistiu ainda, vai lá antes de ver esse vídeo aqui. Nesse vídeo, nós discutiremos a nomenclatura de alcenos e alcinos. Mas o que são alcenos e alcinos? Alcenos são hidrocarbonetos que apresentam ao menos uma ligação dupla carbono-carbono, enquanto os alcinos apresentam ao menos uma ligação tripla carbono-carbono. Existem ainda os cicloalcenos e cicloalcinos, cujas regras de construção do PIN seguem a mesma lógica dos alcenos e alcinos, apenas com o diferencial na inserção do termo ciclo no início do nome da cadeia principal. Os sufixos que caracterizam alcenos e alcinos são, respectivamente, eno e ino. Mas, como sempre, vamos pensar: qual a importância de falarmos sobre esses compostos? Ora, há alguns alcenos muito relevantes em termos econômicos e ambientais. Um deles é o eteno, que é o alceno mais simples que existe. O eteno é uma importante matéria-prima para a produção de polímeros, mas também é um agente indutor do amadurecimento de legumes e frutas. Podemos discutir, então, questões ligadas à qualidade dos alimentos, ao uso de substâncias como indutores de amadurecimento ou como pesticidas nos alimentos, refletir sobre a questão política da fome e de como a Embrapa, uma empresa brasileira, teve um papel crucial para o desenvolvimento do setor agropecuário no Brasil. É importante nossos alunos entenderem que, se hoje produzimos alimento no mundo suficiente para alimentar toda a população do planeta, isso se deve aos investimentos na pesquisa agroquímica, e que a fome hoje é um problema mais político que científico. A fome e os alimentos são exemplos de temas sociocientíficos. Temas ou questões sociocientíficas são questões de ordem social, normalmente com destaque na mídia, e cuja solução depende, ao menos em parte, do conhecimento científico e tecnológico, mas que também necessitam de uma reflexão política. Trabalhar com essas questões pode levar a uma maior relevância da aprendizagem e uma melhor compreensão da química, sem contar que promove o desenvolvimento da reflexão crítica e da capacidade de argumentação dos alunos. Essa é uma linha de pesquisa muito rica na área do ensino de química e que reforça o papel do professor como organizador do processo didático. Vamos então entender como construir o PIN de alcenos e alcinos e, como no vídeo anterior, vamos fazer isso através de exemplos. Então, vejam essa estrutura que está aí na tela. Como sempre, a primeira coisa a fazer é definir a cadeia principal. E a cadeia principal aqui tem quantos átomos de carbono? Isso mesmo, 11. 11? Sim, essa é a maior sequência de átomos de carbono. Mas e a ligação dupla? Ela não estará na cadeia principal, mas em uma cadeia lateral. Ué, ela não tem que estar na cadeia principal? Não, as regras da IUPAC não colocam essa condição. Então, esse composto tem uma cadeia principal de 11 átomos de carbono e que é saturada. Então, o nome dela é 1-decano. Além disso, temos uma cadeia lateral de 2 carbonos e com uma ligação dupla. Qual o nome do hidrocarboneto de 2 átomos de carbono com uma ligação dupla? Eteno, certo? Então, essa cadeia lateral vai se chamar etenila. Então, esse hidrocarboneto será o 5-etenil 1-decano. A cadeia etenila também é conhecida como vinila, mas esse termo não pode ser utilizado para a construção do PIN. Tudo bem? Vamos em frente.
Temos outra estrutura apresentada aí na tela. Vamos olhar. Quantos átomos de carbono temos na cadeia principal? 8? Sim, 8. Mas temos duas possibilidades de cadeia de 8 carbonos. Uma com 2 ligações duplas e uma com apenas uma ligação dupla. Qual vamos escolher? A regra da IUPAC nos diz que, sempre que tivermos esse tipo de situação, devemos escolher a que tiver o maior número de ligações múltiplas, duplas ou triplas. Portanto, vamos escolher como cadeia principal a que tem 2 ligações duplas. Então, vamos utilizar o termo octa para representar os 8 átomos de carbono e o sufixo dieno para indicar a presença de 2 ligações duplas. Além disso, temos também uma cadeia lateral, etila. Falta numerar a cadeia. E as regras da IUPAC exigem que numeremos a cadeia de forma a dar o menor número possível para as ligações duplas. Então, teremos que numerar da direita para a esquerda. E então, as ligações duplas ficarão nas posições 1 e 6, e a etila em 3. Portanto, o PIN será 3-etil-octa-1,6-dieno. Posso colocar o 3 depois do etil ou 1,6 antes do termo octa? Não. As regras exigem que a numeração sempre anteceda diretamente o termo que ela está localizando. Como o 1 e o 6 indicam as posições das ligações duplas, então precisam vir imediatamente antes do termo dieno. Outro exemplo. Essa estrutura é bem semelhante à anterior, sendo que agora nossas opções de cadeia principal são uma de 8 carbonos com 2 duplas e uma de 8 carbonos com uma dupla e uma tripla. Qual devemos escolher como a principal? As regras da IUPAC dizem que as duplas têm prioridade sobre as triplas. E então a cadeia principal é a que tem 2 ligações duplas. Ou seja, novamente o nome da cadeia principal será octa-1,6-dieno. A cadeia lateral, que contém a ligação tripla, é derivada do hidrocarboneto etino. Então seu nome será etinila. Assim, o PIN desse composto é 3-etinil-octa-1,6-dieno. Mais um exemplo, bem fácil. Essa estrutura nem tem cadeia lateral. Então, a cadeia principal tem 12 átomos de carbono, dodeca, 2 ligações duplas, dien, e uma ligação tripla, ino. Agora, temos que numerar. E temos que optar por aquela numeração que leve ao menor número para as ligações duplas. Então, as ligações duplas estarão nas posições 2 e 6, e a tripla na posição 9. O PIN, então, será dodeca 2,6-dien-9-ino. E essa criatura aqui? Qual o PIN? Então, a cadeia principal tem que ser a maior sequência contínua de átomos de carbono, que então terá 6 átomos de carbono e 2 ligações duplas. Então, hexa-dieno. As duplas estarão nas posições 1 e 5. Então, o nome da cadeia principal é hexa-1,5-dieno. Além disso, temos uma cadeia lateral na posição 3, que só tem um carbono e está ligada à cadeia principal por uma ligação dupla. É uma metila? Não, porque metila é uma cadeia lateral de um carbono e que se liga à cadeia principal por uma ligação simples. Nesse caso, como faremos? De novo, começamos do nome do hidrocarboneto correspondente, que é o de um carbono, ou seja, metano. Só que agora vamos substituir o sufixo ano pelo sufixo ilideno. Então, o PIN desse composto será 3-metilideno hexa-1,5-dieno.
Vamos ver dois exemplos de compostos cíclicos? O da esquerda tem uma cadeia principal cíclica com 6 átomos de carbono e uma ligação dupla. Então, já sabemos que se trata de um ciclo hexeno. Além da cadeia principal, temos 2 metilas, uma delas ligada em um dos carbonos da dupla. Então, na hora de numerar, temos que atentar para 3 coisas. Temos que dar a menor numeração para a dupla, os 2 carbonos de uma mesma ligação dupla precisam ser numerados em sequência e devemos dar a menor numeração possível para uma maior quantidade de cadeias laterais. A opção que vai atender a essas 3 condições é a que atribui o número 1 para o carbono insaturado que tem uma metila ligada a ele, e depois seguir com a numeração dando o número 2 para o segundo carbono da dupla, e o número 6 para o carbono onde está ligada a outra metila. Então, o PIN para essa estrutura será um 6-dimetil ciclo X1N. Tem que colocar um antes do eno? Tem. Outro exemplo é da direita. Temos um anel de 10 átomos de carbono com uma dupla e uma tripla, além de uma cadeia lateral metila. Seguindo a regra que temos que dar a menor numeração para a dupla, então o carbono 1 será o que tem a metila ligada a ele. E seguiremos atribuindo o número 2 ao segundo carbono da dupla e assim por diante. Então, a dupla e a metila estarão na posição 1 e a tripla na posição 4. Portanto, o PIN será 1-metil ciclo DEC 1N4-ino. Fácil? Não é não, mas a gente sobrevive. Para finalizar, vamos fazer um exercício? Então, tentem gerar o PIN para essa estrutura. Dá uma pausa no vídeo e faz uma tentativa. E para de olhar para a resposta do colega. Tentou? Então, veja se a sua proposta de PIN é essa aqui. 4-etilideno, 8,8-dimetil, 6-propan-2-il, deca 1,5-dieno. Se você não chegou nesse PIN, tudo bem. Reveja o vídeo e tente de novo. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistirem. Na descrição do vídeo, deixei uma listagem com as fontes das imagens utilizadas nesse vídeo. No próximo, discutiremos a construção dos PINs dos hidrocarbonetos aromáticos. Não deixe de curtir o vídeo e conhecer as páginas do Ladkin no Facebook e no Instagram. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!